É uma estratégia muito importante. A maioria dos empresários não se preocupam com isso. Isso serve para o pequeno empresário? Você não vende passado, você vende futuro. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Pedro Muschitz. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é delicado, mas é um assunto que, assim, ele só é delicado porque as pessoas não costumam falar sobre ele. E a gente vai hoje desmistificar muita coisa que vai ajudar o dono da pequena e média empresa, porque a maioria das empresas no Brasil são familiares, a gente sabe disso. E a gente vai falar sobre um assunto que vai ajudar muitos donos de empresa, e para isso a gente trouxe um especialista no assunto, uma pessoa que entende muito disso, entende muitas coisas, na verdade, que eu vou até ler aqui a descrição do nosso convidado, que é o Pedro Muschitz. Muschitz, né? Tá certo? É isso aí. Perfeito, é isso aí. maravilha. E o Pedro, ele é empresário, ele é conselheiro de inovação, ele é fundador e CEO da Eagle Governance, que é uma consultoria especializada em implantação de governança e conselho na nova economia. E através do método aí de governança ágil criado, ele já ajudou mais de 200 pequenas e médias empresas familiares no Brasil, nos Estados Unidos e também em Portugal, a profissionalizarem a gestão, que é um dos tópicos também que a gente vai falar aqui, e promover a sucessão ou venda dos negócios. Então é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mas antes eu quero passar aqui a palavra para o Marcelo dizer por que ele quis trazer o Pedro. Eu acho que eu já sei por quê. Mas eu quero ouvir de ti, Marcelo. Por que você quis trazer o Pedro aqui para esse episódio? Olha, sempre quando eu penso em quem eu vou trazer aqui pro podcast, eu penso a gente gerar o máximo de valor possível, né? E aí, eu conheci o Pedro porque o Thiago da Growth Machine apresentou ele, enfim, fizeram um negócio junto e o Thiago me falou dele. Eu falei, pô, quero conhecer ele. E aí, tive uma conversa com ele e entendi exatamente o que ele fazia. Levei ele num dos nossos eventos, no Encontro 2 do programa EAG, ele palestrou lá pro pessoal e ele gerou muito valor pra galera que tava lá. E eu falei, agora a gente precisa gravar um podcast para gerar valor nisso. E esse tema, lembra, Aline, que a gente gravou o podcast com o Eduardo Ferraz? Lembro. Então o Eduardo Ferraz falou um negócio que eu guardei, né? E ele falou o seguinte, ele falou que no Brasil... Podcast as 98, se eu não me engano, 98, inclusive. e... Acho que é 98. Ele falou Ficou que marcado. no Brasil as grandes empresas são empresas familiares. E é verdade, se você olhar as grandes empresas brasileiras, diferente dos Estados Unidos, que as grandes empresas, o sócio que, quando é um sócio que tem o maior número de ações, ele vai ter 8%, 10% das ações da empresa. No Brasil, a concentração do capital vai estar na mão de alguma família, né? E essa é uma realidade para pequenas, grandes e médias empresas, né? Para todas as empresas é uma realidade. E o que acaba acontecendo é, trabalhar em família, eu trabalhei com meu pai, trabalho ainda, né? De uma certa maneira. Trabalhar em família muitas vezes é conflitoso, isso é uma das coisas que a gente vai falar. E outra coisa é o seguinte, né? Tem aquele lance que o Flávio Augusto fala, a empresa tem 3 destinos, ou ela vai falir, a gente não quer que isso aconteça, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, né? E o que acaba acontecendo é que muitas vezes a empresa pode ser ou herdada ou vendida se ela não falir, né? Então, como que faz isso? Ninguém se prepara para isso, ninguém traz conteúdo, o nível de consciência sobre como isso é feito é muito baixo. Poucas pessoas têm acesso. Elas passam a se preocupar só quando realmente está chegando na hora, né? No limite ali da preocupação, ou só depois que alguma coisa acontece, né? Geralmente. E isso me fez pensar, no começo a Aline falou, a gente vai falar de uma coisa delicada, né? A gente vai falar de uma coisa delicada ou essa coisa fica delicada porque deixa para falar na hora que é delicado falar. Exatamente. E uma coisa interessante, né? Porque eu falo que empresa é veículo, né? Empresa não é fim, empresa é meio, né? Empresa é um meio da família conquistar alguma coisa. E aí, às vezes, acontece de o filho assumir e ele não quer aquilo, uma bucha, né? E aí a família vai ter as crenças de, o filho tem que trabalhar na empresa, será que ele precisa? Mas se ele não trabalhar, ele não ganha nada? Será que ele precisa não ganhar nada se não trabalhar na empresa? Então, eu quero desmistificar esse negócio aqui. Perfeito. Trouxe o Pedro, eu acho que vai dar um bom bate-papo, né? Eu levanto as hipóteses, ele fala o que ele já viu na vida, fala como ele resolveu e a gente vai evoluindo aqui nessa conversa. Maravilha. Agora, Pedro, primeiro, obrigada por ter aceitado o convite, né? Imagina, eu que agradeço. Que massa. E agora você se apresenta. Como você gosta de se apresentar? Fala um pouquinho de você aqui para os comandantes. Legal. Acho que o que eu posso falar é que eu sou uma pessoa curiosa e um estudioso contínuo, né? Eu nunca parei de estudar e talvez isso que
fez eu estar hoje nessa posição, ajudando muitas pessoas como conselheiro, porque nada, quem vai aconselhar precisa estar muito antenado aos movimentos e acontecimentos que estão acontecendo tanto na economia, tanto no mundo. Por isso, o método na nova economia, né? Como que a gente adapta isso para as empresas, para as famílias, de uma forma ágil? Porque a governança, por muitos anos, ela perpetuou nos negócios apenas de grande valor ou de empresas listadas na bolsa. Isso ficou muito distante do pequeno e médio empreendedor. Então, qual que é o meu movimento hoje no Brasil? É democratizar a governança corporativa para que todos tenham acesso e a gente venha evitar de empresas virem à falência, como o Marcelo falou aqui. E olha que interessante, você falou de governança, né? E a gente, quando produz conteúdo para os comandantes, a gente tem uma preocupação muito grande de falar uma linguagem que o comandante entende e mostrar para ele que, para quem quer ser uma grande empresa, você precisa começar a agir como uma grande empresa desde o começo, né? Você não se torna uma grande empresa em decorrência de o tempo passou e você se tornou grande. Você se torna uma grande empresa porque desde o começo você se comportava, mesmo pequeno, como uma grande empresa. E aí, quando a gente vai falar de governança, as grandes empresas, elas têm a tal da governança. Então, o que é governança, afinal de contas, né? E governança é só para grande, é para pequeno, ou o pequeno já pode começar olhando para isso? Então, vamos desmistificar a palavra governança aqui. Legal. Essa palavra, talvez, a gente até brinca que no Brasil, traduzida, ela remete muito ao serviço da hotelaria, né? A governança, né? A governanta que vai organizar. Nossa, verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu, agora que tu falou, fiquei, caramba, é verdade. Eu olhava a governança e falava, coisa chique esse negócio. É chique. Né? O nome é bonito. Sabe o que me remete? A governo. E aí então, eu penso na tem governança como o governo funciona. Então tem o governador, aí tem a assembleia, aí na assembleia tem os deputados. Eu me remete a governo. Legal. São esses dois pontos que o pessoal acaba correlacionando, mas Tem executivo e legislativo numa empresa? Olha, vai ter, só que são nomes até que complicam um pouco, né? Vamos falar o fazedor ou o direcionador, e a governança a gente pode desmistificar do seguinte formato. Gestão, talvez todo mundo conheça, e eu quero trazer um exemplo que é que toda empresa ela vai ter 3 níveis de atuação do profissional, tá? Nível estratégico, que a gente sempre fala aqui, vocês falam no podcast, que é lidar com conversas e temas de longo prazo, estratégias de como se posicionar e se diferenciar, tá? Nível estratégico. Segundo nível tático, que é como que eu faço essa estratégia ser executada e fazer com que o time vá nessa direção, gerenciando recursos humanos ou financeiros, tá? E o terceiro, não menos importante, mas operacional, que é o que vai executar essa estratégia. O ponto é que a gestão, normalmente, ela está vinculada ao nível tático, o nível de média gestão. E a governança está vinculada ao estratégico. Por isso que muitas vezes, quando se fala de governança, mas o que é governança? Como é que eu, pequeno empresário, começo a ter governança? Basta você começar a ter conversas de longo prazo, né? Começa com gestão e você tem uma pauta ou uma agenda que a gente vai... Peraí, igual nessa mesa aqui. Hoje é proibido falar de tarefa operacional e vamos evitar táticas. Vamos falar a reunião inteira de estratégica, de futuro, de visão. Vamos falar de termos, né, lá para frente, valuation, né? Vamos falar de quanto vale esse negócio. Vamos falar de itens que vão fazer a gente chegar lá na frente. E no final a gente fala do tático, no final dessa reunião. Tá, como é que agora eu executo isso? Então já entra na roda da gestão. Só para trazer mais um exemplo. Eu sempre falo que são 2 engrenagens que se conectam. Governança é eu dar a direção, eu monitorar e avaliar se o que eu direcionei está dando certo. A gestão precisa pegar aquela direção, vamos supor um gerente, né? Ele precisa planejar, fazer o plano disso, ele precisa executar, ele precisa controlar e corrigir. E aí ele vem nessa reunião que a gente está simulando aqui e presta contas. Esse ciclo pode ser executado por qualquer empresa, concordam? Mesmo... A gente ensina isso. É o método de gestão que a gente fala MPE, método, plano de ação e execução. Perfeito. A única diferença é que a gente tem que seguir uma pauta, e eu falo que é sagrado na reunião de conselho ou numa reunião que vai falar de governança, 50% sobre tomada de decisão, porque senão não faz sentido eu trazer um conselheiro de alto valor agregado, que a hora dele vale muito. Então assim, ó, pessoal, vamos só levar para a reunião aquilo que a gente precisa decidir. E vamos falar 30% de futuro. Aí sobrou quanto aqui? Se tem 50% para decisão, 30% para futuro, sobrou 20%.
10% eu posso olhar para o passado em gráficos e 10% ver do presente. O que acontece? Eu crio um ambiente que vai proporcionar todo mundo olhar a tomada de decisão e pensar em futuro. Isso muda o jogo completamente das empresas. Perfeito. E esse papo, então, que a gente está falando de governança, porque falar do estratégico, tático, operacional é algo que a gente já escuta, a gente já conversou bastante aqui no podcast, é mais comum os empresários ouvirem sobre isso. Mas quando a gente chega nesse nível já usando o termo governança mesmo, isso serve para o pequeno empresário? Falar de governança serve para o pequeno empresário? Serve, com certeza. E às vezes vem pequenos empresários me pedir mentoria ou conselho e eu falo assim, cara, a partir do momento que você começou a pedir conselho e uma mentoria para um pensamento do longo prazo para onde você está indo, isso é governança. E eu sou da área de finanças também, né? Eu sou formado em auditoria, também compliance, trabalhei 10 anos com auditoria de pequenos, médios e grandes negócios. E eu sempre provoco que nas pautas de governança tenha sempre previsão, projeção e futuro. Porque quando a gente lida com números e dados, é algo que, infelizmente, o brasileiro tem muita dificuldade de lidar com números, com projeção. É um mistério ainda. Quando a gente fala de valuation ou uma governança para a venda da empresa, pode ter certeza que talvez deve até para gravar um outro podcast disso. Porque existe uma curiosidade, né? O que é o valuation? O que gera valor para o negócio? Então, às vezes, vem um pequeno empreendedor pensando em fazer um novo negócio, né? Então, ele vem e me pergunta, Pedro, o que eu posso fazer? Eu estou pensando em fazer uma sociedade. Isso também é governança, tá? A governança é o governo, né, dos relacionamentos societários, é o governo do recurso que eu vou investir, ou eu estou pensando em trazer um investidor, isso também é governo, tá? Comando, eu chamo de comando. Comando. Que seja, né? Comandante. Que seja o comandante, é o comando. Comandança devia chamar, né? Pô, Marcelo. O comandante é a comandança. Eu não tô nem aí o que o mercado pratica. Meu, eu não quero nem Vai saber, ser comandança. É comandança de alto impacto. Não, Comandância. pelo amor de Deus. Conselho da comandança de alto impacto. Vamos acabar com isso aí, vamos. Comandância corporativa. Comandância corporativa. É isso aí. Pedro, me ajuda a manter uma ordem aqui, por Vamos lá. Cara, mas você falou o que eu pensei, mandou muito bem. Então a comandância da pauta vai ser assim, ó. Eu tô perdida aqui. Assim, ó, vem o pequeno empreendedor e me chama às vezes até para um churrasco. Cara, tô pensando em fazer um negócio assim. Eu faço 3 perguntas. Com quem? Daí ele fala, qual que é o perfil dessa pessoa? Que ela tem histórico de sucesso? Não. Você tem? Não. Então esse negócio já pode dar errado. Recurso vem da onde? É teu ou de outro? De terceiro. Ele pode dar muito mais errado. E beleza, você tem um plano de negócio futuro? Você está pensando em 5 anos? Não. Então, cara, vamos só comer o churrasco, bater papo, porque a probabilidade de errado é grande. Entenderam? 3 tópicos. Toda vez que for aplicar comandância no seu negócio é com quem, recurso e futuro. Talvez isso já é um passo a passo simples aí para estar na pauta do pessoal, né? Interessante. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? Eu queria desmistificar isso para a cabeça do pequeno, porque assim, ó, na minha trajetória existiam vários momentos que eu falava assim, eu não sou... Existe ainda, tá? Continua, né? Mas eu falava assim, eu não sou pequeno demais para não ter isso, eu não sou grande o suficiente para ter isso. Uhum. Né? Então, muitos momentos a gente... por exemplo, sei lá, eu preciso colocar um ERP na empresa, né? Que é um software de gestão financeira e coordena toda a empresa, né? Aí você chega num momento quando você vai ver, você fala, eu não sou pequeno demais para não ter nenhum controle, não ter nada, e não sou grande o suficiente para ter um Business One, um Sankhya, um TOTUS, né? Então, isso é sempre uma questão para o pequeno e médio empresário. Quando eu falo de governança, né, ou comandança, quando eu falo disso, será que o pequeno ele é pequeno demais para não ter? Ou ele é pequeno demais para não ter? Ou será que ele não é grande o suficiente para ter? Como que a gente entende isso? Porque, por exemplo, empresas familiares, o que acaba acontecendo, né? Se eu voltar para pensar aqui, a gente sempre tem que olhar para o futuro. Eu vou lá, monto uma empresa, chamo o Rogério fica meu sócio. Estamos trabalhando, idade produtiva, minha filha está crescendo, o filho do Rogério está crescendo, né? E aí pode ser que o filho do Rogério queira trabalhar aqui, pode ser que minha filha queira trabalhar aqui, né? Então a gente está falando de empresa familiar, né? E pode ser que nem queira trabalhar, né? Mas uma das coisas é, um dia
eu tenho que sair tirar o pé do negócio, passar o bastão para alguém. Então, um dia eu vou ter que passar esse bastão para alguém. Porque, enfim, todo mundo vai ter que um dia passar o bastão para alguém, é natural, é um caminho natural, a gente sabe certeza que ou vai passar porque morreu, ou vai passar porque não é mais produtivo, não é a melhor pessoa para tocar a empresa. E eu posso passar esse alguém ou para alguém da família ou para outra pessoa que vai tocar. Se eu passar para alguém da família, eu vou ter questões aí, os problemas que podem surgir. Se alguém for tocar esse negócio, como que fica a minha família? Boa. Como que fica a minha família, né? E aí a gente começa a entender isso daí, porque são questionamentos que o empresário não faz e são as coisas que ele precisa entender. Eu chego a algumas conclusões, depois você me fala se eu estou errado ou não. Quer ver uma briga que eu vejo que é comum nas famílias? Tem 2 filhos. Um trabalha na empresa e o outro não trabalha. Aí o pai paga um salário para quem trabalha e às vezes paga para quem não trabalha. Aí o cara que trabalha fica pé da vida. Ou ele paga para quem trabalha, não paga para quem não trabalha. Aí o cara que não trabalha, ele não quer trabalhar, mas ele quer o salário. Então ele se arruma dentro da empresa, ele fala, vou lá, preciso do salário. Mas o cara não quer estar lá. Ele não é um bom negócio para a empresa. Mas como ele quer o salário da família, ou enfim, ele quer se manter, ou o pai só valoriza, o pai e a mãe, né? Valoriza o filho tá lá. São conflitos comuns. E aí eu gosto de falar que tem 2 tipos, né? Tem sucessor e herdeiro. O sucessor é aquele que olha e fala, pô, vou continuar a obra do meu pai, vou seguir meu caminho, vou me desenvolver e eu vou tocar esse negócio. E o herdeiro é aquele que... Herdeiro é um direito, tem um direito. Meu pai montou, ele vai morrer, vai ficar para mim, eu sou herdeiro. Né? Eu não preciso trabalhar lá. E isso não invalida eu de receber meus dividendos como herdeiro. Né? Só que emocionalmente as famílias não entendem isso. Como que você enxerga isso daí? Como que resolve isso? Legal. E eu vou voltar até para responder e complementar um dado que você falou ali, que as empresas estão tocando a vida e acabam não trabalhando essa caixinha da sucessão, porque muitas vezes tem até medo de lidar com esses temas. Começa aí. Então, o primeiro passo que eu falo para as empresas familiares, independente do porte, é você precisa ter consciência que existem ferramentas e documentos que já prevêem todos esses medos que você está tendo. Muitas vezes esses combinados que está entre a família foi orgânico, ninguém sentou para se reunir, não tem uma pauta. E o documento que organiza tudo isso tem um nome, ele é protocolo familiar. O protocolo familiar é basicamente um acordo de sócios, mas que vai envolver toda a família. Vai envolver o que a gente chama do método 3 círculos, que é a família, nesse documento, os proprietários e os gestores. O que significa? A família é quem tem herança. Eu vou ter isso, mas o proprietário, às vezes ele não está no contrato social. É a esposa do dono que tem interesse de receber um ganho financeiro, ou a filho, mas ele não está no contrato social, certo? Ele vai receber dividendos por algum formato, mas ele não tem distribuição de lucro igual, às vezes, o proprietário do patrimônio. E tem o gestor. Mas ele tem interesse na empresa no final do dia, né? Normalmente tem, às vezes não para trabalhar, mas ele tem interesse porque ele supre uma expectativa talvez financeira, ou um conforto, um patamar que ele atingiu. O que acontece? Esse método do John Davis, ele faz 3 círculos e ele coloca que cada círculo também ainda pode sobrepor o outro. Então eu posso ter ainda um familiar que trabalha no negócio. Opa, essa é outra caixinha. Eu posso ter ainda um familiar que ele tem... tá no contrato social. Então ele é familiar e está no patrimônio. E ele pode também ainda trabalhar no negócio, na operação no dia a dia. Então ele está no olho do furacão, que é a junção dos 3 círculos. Esse ponto, esse local, ele é muito complexo de trabalhar, só que até o momento que eu começo a entender que tem uma função e um papel para cada um. E o protocolo familiar vem para dizer, ei, peraí, vamos pôr cada um o seu chapéu, entender que você é família, você é isso e vai receber assim. Você que está no patrimônio, você recebe dividendos e pode ser que a empresa escolha não distribuir. E você que está gerenciando e tocando, você também tem outras funções e às vezes o herdeiro vai exigir distribuição, entendeu? Quando eu alinho essas expectativas, eu consigo prever praticamente todos esses conflitos, Marcelo. Só que o ponto é que as empresas não preveem, não sentam para discutir isso. Elas muitas vezes não fazem uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui e falam, pessoal, deixa eu explicar como que funciona. Tem pessoas estudando isso há 40 anos. E é recomendado que vocês façam isso. Ah, mas eu não quero. Então talvez você vá travar ou desvalorizar o negócio por isso. Agora, se você se permitir organizar e atuar na sua área, isso até aumenta o valor do negócio. E por as pessoas não saberem isso, o que acontece?
Infelizmente, na média no Brasil, a faixa etária é que alguns empreendedores vão identificar a necessidade da sucessão com 50 anos, 60 anos. De idade ou de empresa? De idade. Tô com 50 já. Ó, Vou fazer. Então tá na hora. Vou fazer daqui a pouco. Vou fazer festa de 50 anos, hein? Boa. Opa! Aí sim, Marcelo. Me chama, hein? Vamos. Beleza. Tem que festejar. Vai ser uma rastapé aí, que uma loucura. Eita. Agora, o que é? Aqui é um caso diferente, né? Tem Rogério que tá aí junto já. Eu vejo que vocês tiveram visão, e eu escutei o podcast de vocês, que vocês comentam dessa transição, desse processo. Mas tem empreendedores que estão com 50 anos e nunca pensou para quem passar o bastão. Aí ele fala, não, acho que agora eu vou começar a fazer, ou tem medo, porque ele tem medo de perder o patrimônio e o controle disso. Vejo que o medo talvez é o maior vilão das pessoas. E a falta da consciência é a segunda barreira. A desinformação ou a ignorância. Aí ele Porque talvez a desinformação é que cause o medo no final das contas, né? Porque no Brasil tem aquele grande mito, né? Sociedade não dá certo. Né? Quem aqui tá escutando já ouviu falar 1 milhão de vezes. Toda a minha família falava. A pior coisa do mundo é ter sócio. São 2, né? Eu ouvi hoje de manhã. É o de sociedade e tem um outro que é o olho do dono que engorda o gado. Que tem que E aí ficar ali. aprisiona o dono. Aprisionou, virou prisioneiro. O olho do dono engorda o gado, eu sou carcereiro. Tô olhando todo mundo, fiscalizando tudo, controlando tudo. Sou prisioneiro, porque se eu sair, ferrou. Ferrou. Né? E se eu tiver um sócio, vai dar problema, né? Então são esses mitos que... É pra isso que tem governança, né? Pra um sócio pra não isso. roubar o outro também, né? Pra isso. E aí eu falei de 3 tópicos. Ó, papo de governança, né? Pessoas com quem você vai fazer as coisas, recurso de onde vem para onde vai, recurso onde projeto de business plan e o 4º tópico que eu quero que vocês anotem. Projeto de business plan, para quem não sabe, é um projeto de plano de negócio. Plano de negócio, projeção. Assim, ó, a gente tem que trabalhar. Pega uma planilha e projeta 5 anos para frente. Tem que estressar os números, senão é tudo achismo, é tudo chute, é roleta russa. E o 4º ponto é os combinados, e esses combinados têm nomes, que são documentos, que pode ser o acordo de sócios, o protocolo familiar, ou o que eu vou falar daqui a pouquinho sobre partnership, que é um programa de novos sócios que podem comprar cotas. A gente gravou o podcast Tem um episódio, falar de partnership. Né? Tem 2, eu acho, né? Ai, não lembro Kim. agora. Não, tem um só o com Kim, eu acho. Tem o que eu me Muito lembro só bom do episódio. Ele fala dos 2 lados, tanto da empresa, tanto do colaborador. Ai, que engajado, olha. Assisto vários, né? Não vou dizer todos, mas assisto muito. Assisto, viu, Aline? Assisto. Ou Sou só eu que assisto. YouTube. Eu escuto. Ó, gente, seguinte, tem uma campanha aqui acontecendo que o Rô tá querendo dizer que o YouTube é melhor que o Spotify. Eu discordo. Aquelas aí começa a criar um negócio. Vamos ouvir tudo no Spotify pra eu quebrar aqui o que o Rô tá dizendo, beleza? Obrigada. Aquelas... Aliás, dá uma estrelinha lá, 5 estrelas pra gente no Spotify. Já aproveita, já. Né? Se tiver ouvindo do Spotify, clica Pode no dar 5 um like, estrelas. se ali. inscreve Like no também. YouTube também. Se Dá um like, inscreve. se inscreve lá pra nós, dá uma Nossa, moral. quanto CTA? Se dá muito CTA, vai ser análises não. parálises. Não, Qual por que isso que eu faço? falei. A primeira Faço coisa isso, é eu faço- desbancar a tese do Rogério. Depois a gente... Aquelas... Vai lá, Pedro. E aí, voltando aqui, né? Então, os combinados é o quê? Ele não tem ciência que existem combinados e documentos que protegem isso. Aí ele fica com medo e ele começa a procrastinar. Que é outro grande problema. Não, eu não estou preparado para isso, ou não estou pronto, ou não eu sou pequeno. Ou não é meu momento, né? É desculpa. Isso é desculpa, vamos ser sinceros, né? Porque já está desmistificando aqui nesse papo que governança pode ser aplicada antes de começar um negócio. E o que eu já atendi de empresários que salvaram muito dinheiro de não começar errado, eu poderia pôr aqui inúmeros cases, né? De pedir conselho e falar, cara, não faz... Essa semana mesmo estou atendendo um case que o empreendedor iria receber um aporte de 1, 2 milhões de reais, mas está tendo um problema societário gigantesco que eu estou tendo que mediar, dizendo o seguinte: fulano, você está seguro de pôr o seu nome junto com esses sócios que estão dando problema e dando desafio e se comprometer com 2 milhões de reais de terceiro e que esse plano vai ser executado e se não for executado você vai queimar a cara com esses 2 milhões? Ele falou, não. Então, o que é isso? É um conselho que está evitando, às vezes, perder 2 milhões desses investidores ou sujar o nome dessa pessoa. E isso é papo de governança. E aí, só voltando para a sucessão... Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso nisso Pode que você falar. falou. Né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho,
uma das coisas que orientaram a gente a fazer era, eu era o sócio da empresa, o Rogério era o sócio da empresa, e orientaram a gente a criar a holding, né? E a holding ser sócia da empresa. E aí dentro da holding, uma holding familiar ou de participações, eu coloco minhas filhas e se eu, por acaso acontecer de eu vir falecer, eu não vou pagar imposto de herança, né? O problema já teoricamente estaria resolvido. Isso é governança também ou não? Isso é estruturação de cap table. Para quem não sabe, cap table é quadro societário. Perfeito. Isso sim entra no tema de recursos e patrimônio, né? Isso é sim, é uma estratégia muito importante, necessária, principalmente quando, no caso de vocês já têm um certo patrimônio, a gente está fazendo blindagem do patrimônio. Até porque se der problema em alguma empresa que está abaixo da holding, não suja o grupo, né? Então isso protege. Então isso é um tema. E tem negócio de grupo econômico também, grupo econômico também. Então isso faz parte. São temas mais complexos, mas que o pequeno e médio empreendedor começa a se identificar. E tem várias pessoas que nos escutam aqui, né, Germano, que tem mais de uma empresa, mais um negócio, está correndo um risco absurdo, porque está pondo outros sócios que podem, vamos lá, a gente já vai falar um pouquinho disso, ter um perfil meio explosivo, que não tem um bom clima organizacional, e ele às vezes tem um negócio que está rodando perfeitamente, mas de repente por causa de um sócio que ele colocou de forma errada, esse cara briga com os funcionários, ele toma alguns processos e isso pode sujar o nome dele. Então isso também é uma estratégia de governança, de proteção de patrimônio. Nossa, e tu foi no nível bem micro da coisa, só pra gente entender que se você tem uma empresa e você tem pessoas lá, você precisa de governança. Total. Basicamente isso, né? Total. Porque tu foi num ambiente muito micro. É o comportamento de uma pessoa que você tá colocando no quadro societário. Olha só como é delicado isso. Mas, ó, imagina, Aline, imagina o seguinte, você vai lá e arruma um sócio, e esse sócio, você arruma um sócio no teu negócio, ele tá no teu negócio, trabalhando com você, ele entrega resultado. Só que esse sócio, ele tinha, sei lá, um cunhado, e o cunhado abriu a empresa e colocou ele no quadro societário. Sabe? Às vezes as pessoas fazem isso. E ele entrou no quadro societário do cunhado, mas quem toca a empresa é o cunhado. E ele tá tocando a tua empresa junto com você. Daqui a pouco, aquele cunhado tá tocando a empresa, ele quebra, ele fica devendo para funcionário, fica um monte de coisa. Numas ações, eles olham e falam, tem um grupo econômico, esse cara é dono da empresa A e da empresa B. E aí, numa ação, ele consegue bloquear os recursos dessa tua empresa que você tem sócio com esse cara, por causa do cunhado dele. Né? Mas a maioria dos empresários não se preocupam com isso. Isso dá bucha e é muito comum dar bucha, né? É muito perigoso. E tá aí por isso que, pela falta de informação e pelo medo, as pessoas falam, é melhor não ter sócio. Na dúvida, sabe, vai totalmente contra. É 8 ou 80, né? Ou a pessoa tá muito feliz em novas sociedades, ou quando dá problema ela não quer nunca mais ter. Mas não tem que ser assim. Existem mecanismos como o do partnership, de novos sócios, que você se protege com os combinados, com documentos, com acordos legais que prevê que essa pessoa é sócia, mas ela não está no contrato social. Que prevê uma regra, gente, importante. Anotem, gravem isso. Só façam sociedade com alguém se você tiver a regra clara de retirada ou de saída dessa pessoa. Muitas empresas não têm essa cláusula. E o que eu mais atendo de problema societário é quando na hora de alguém sair não tem o cálculo de como tirar essa pessoa. Na prática, uma dica simples aqui, ó, na dúvida, coloquem assim, ó, se alguém quiser sair da empresa, que seja pago em 24 ou 48 vezes o valor dessas cotas dessa pessoa, com base no fluxo de caixa da empresa. O que significa isso? Você vai já evitar de alguém querer sair e receber à vista, que a maioria dos casos que eu atendo, quero sair. Daí o cara quer ganhar 2, 3 milhões. Eu falo, cara, não tem nem fluxo para isso. Já vi, principalmente, casal quando se separa. Meu Deus. Forte. Principalmente. O casal se separou. Pronto. Aí um quer ficar com a empresa. Às vezes os dois querem ficar, aí fica briga, aí um resolve ficar. E o outro que vai sair. Aí normalmente é assim, ó, quem vai sair quer 5 vezes o que vale a empresa e quer receber à vista. Exato. Né? E quem vai ficar não tem fluxo de caixa para pagar e quer pagar metade do que vale. Né? Você resolveria isso com um bom acordo, né? Resolveria. Então você tem que já ter a cláusula de qual vai ser a métrica de avaliação da empresa no contrato, no acordo de sócios. E aí, pessoal, simplificando, eu sempre falo, faz o múltiplo do faturamento. Busca a tabela FIP lá na internet, múltiplo de faturamento para cálculo de valuation, que é quantas vezes o meu faturamento dos últimos 12 meses no meu setor, no meu segmento. Se é tecnologia, é 10 vezes. Se é varejo, é 1 vez.
Entendeu? Para cada segmento existe um múltiplo. Na dúvida, deixa lá. Seguindo o padrão de mercado, identificamos que uma empresa, vamos por serviço, é 3 vezes o faturamento dos últimos 12 meses, então não vai ter essa briga, tá? Desse cálculo, isso é valuation, é valor do negócio. E segundo cálculo, vai ser se tiver fluxo de caixa e, se possível, né, vamos lá, põe 48 vezes. Porque daí você vai pagando, vai quitando aquilo e não arrebenta. Porque às vezes a empresa vale 10 milhões. Aí um sócio tem 50%, outro tem 50%, né? 10 milhões, os dois juntos, unidos, trabalhando, é o que ela vale. Mas se dividir, não é 5 mais 5 que vai dar 10. Deu divergência, se um quiser arrancar o patrimônio, isso pode quebrar o negócio e acabar com tudo. Eu tenho, infelizmente, casos da minha família que aconteceu isso, né? Fez a sociedade e aí virou um baita problema a empresa. E, por exemplo, se for por litigioso, até onde eu sei, né? Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas se for por litigioso, quem decide é o juiz. Quem decide quem fica e quem sai é o juiz. E quando o juiz decide, né? Ele vai dar avaliação mediante perícia, vai fazer uma avaliação, vai falar, você fica e você sai. E aí quem fica tem que pagar quem saiu em até 60 dias ou algo parecido. Imagina. Né? Aí se o cara não tem fluxo de caixa, os dois quebram. Porque o cara não tem dinheiro para pagar o que saiu. E, enfim, por isso que é bom trabalhar a comandância do negócio. Comandância contratual. Inclusive na comandância tem como você preparar o documento que você faz essa parte do litígio em câmaras. Né? Não precisa ser no Poder Judiciário, né? Câmaras de arbitragem, né? De mediação, né? E isso é legal, bem lembrado, porque se você está ouvindo aqui, quer trabalhar às vezes como um conselheiro ou sente que tem um projeto de vida, assim como eu identifiquei isso há 12 anos atrás, a principal ferramenta que você tem que estudar, aprender e desenvolver é gestão de conflitos. É mediação de conflitos. Porque, na verdade, se a gente sentar nas mesas de conselho e for ver o grande problema que está tendo é falha de comunicação. O mestre Peter Drucker sempre falou, 70% dos problemas eu vou resolver melhorando a comunicação. Então, se eu tenho um mediador ou um conselheiro que consegue entender os dois lados, mediar e unir para uma direção, vai resolver muitas coisas. Por isso que, se você daí tem um negócio, uma pequena média empresa e falou, cara, essas coisas que eles estão comentando faz sentido para mim, estou correndo um risco gigantesco, busque mentores, busque pessoas que você identifica que vão saber lidar com pessoas. Evite aqueles que são explosivos, porque ele vai pôr mais lenha na fogueira, cara, e só vai piorar a situação. É um perigo, né? É bem interessante isso que você está falando, porque você está trazendo um lado bem prático, até de que tipo de cláusula você adiciona, quais são as regras da cláusula. Você falou de cálculo ali, para você já se preparar com o cálculo de valores. Então tem muita coisa prática aqui, que o empresário já pode, ele não precisa ficar esperando buscar uma ajuda. A ajuda vai ser muito importante, e acho que aqui a gente tem muitas ajudas externas que dão essa visibilidade pra gente gente estar no nível hoje de maturidade que a gente tá caminhando. A gente precisou de bastante gente falando, mas já dá pra começar, não precisa ficar no zero esperando. Já tem essas dicas aqui que já foram faladas já vai se preparando, já vai mentalizando ali qual que é o cálculo da empresa, o que já dá para adicionar no contrato. Revisa o contrato que já existe. Se tiver dá aquela olhadinha. contrato. Se tiver contrato, obviamente. Porque esse é outro fator, né, que acontece. E dentro disso, eu queria pegar muito esse viés, um pontinho do que você falou, sobre pessoas, que você tá dizendo sobre esse perfil de pessoa mais explosiva e tal, e não trazer essa pessoa. Vamos olhar para um cenário de família, em que eu tô preparando para a sucessão dentro da minha família. Eu tenho a minha empresa, vamos pegar ali, sei lá, o caso do Marcelo, ou o caso de muitas empresas que já existem, que têm filhos e a pessoa tá preparando a empresa para, quem sabe, os filhos assumirem. Que tipo de análise que eu faço? Qual que é o critério que eu vou analisar para decidir qual que é o filho que faz mais sentido, ou se nenhum filho faz sentido? Eu queria colocar um grau de dificuldade aí. Dá-lhe. Então, por exemplo, não pensa só no Marcelo. Pensa que tem o Marcelo e o Rogério. O Marcelo tem 2 filhas e o Rogério tem um filho. Perfeito. Né? E os dois estão pensando em sucessão. Né? Como que é isso daí? Boa. Né? Como que é? Porque tem os dois. E que é o caso de muitas empresas no Brasil. É. E aí, comandante, desculpa interromper você nesse episódio, que vai te ajudar muito, tenho certeza disso, mas é que eu tenho uma missão muito importante. Qual que é a minha missão? Essa missão é eu conhecer mais quem é você que tá ouvindo a gente aqui no podcast. A gente tem pessoas de todos os cargos da empresa que escutam o nosso podcast, que se beneficiam do nosso podcast, e a gente quer te conhecer mais para que a gente possa entregar o melhor podcast que a gente pode fazer. E para isso, eu vou pedir para você dedicar no máximo, assim, 5, no
máximo 10 minutinhos, tá? Da sua vida, que pra você vai ser só 10 minutinhos e pra nós vai ser algo muito importante. Então você vai preencher esse formulário que tá aqui na descrição, tá? Vou pedir pra você preencher esse formulário e você vai ter a possibilidade também de deixar uma sugestão de que assuntos que a gente poderia falar aqui no podcast que vai ajudar a sua empresa também. Então a gente quer te ouvir, quer te conhecer, e esses teus 5, 10 minutinhos vão ser muito valiosos pra gente aqui no EAG mesmo. Tá certo? Tô contando com você, então. E agora, pode continuar aqui nesse episódio, que ele vai te ajudar bastante aqui no podcast. Mais uma vez, desculpa aqui a interrupção, mas agora a gente continua com o conteúdo, hein? Beijão. Legal. Eu sempre recomendo assim, ó, vamos falar aqui, ó, papo de sucessão. Perguntaria pro Marcelo, qual é o perfil ideal que você imagina que seria uma pessoa que poderia assumir para tocar tudo isso? Pro Rogério. Aí cada um ia trazer de forma até simples. Ó, eu penso alguém que tem que ser trabalhador, são os valores do EAG, isso, legal. Qual é o comportamento? E aí eu falo do método DISC, né? Muitas pessoas conhecem, mas o método DISC é o dominante, influente, o estável e o conforme, né? Então é o método para você identificar o tipo de perfil que essa pessoa é e identificar como que vocês gostariam. Normalmente os CEOs, eles têm sempre um lado de dominância, mas para poder puxar barco, crescimento. Mas lembrando que o dominante em excesso, ele fere as pessoas, ele é grosseiro, é uma pessoa que ele não percebe os erros. Então tem que ser uma pessoa dominante na medida certa, né? E enfim. Tem que ser uma pessoa dominante domesticada, né? Mais ou menos assim, né? É um dominante que tá fazendo terapia, que tem um mentor, que tem um coach, né? Que já passou por... Cara. Um dominante que foi domado. Né? Domado. Não é uma regra absoluta tipo também. O leão do circo. Tem os Hs, que seriam o que é todos os perfis também, ele também é um ótimo perfil. Mas, lógico, eu já vi CEO também, perfil C, conforme, só que ele não vai ser um perfil tanto de crescimento. Então, pessoal, isso aí, se pôr no Google, assim, ó, teste DISC gratuito, você aplica com quem você quiser. Lógico, tem especialistas que vão aprofundar. Mas, então, se fosse o interesse aqui do Rogério Germano, alguém que fosse para puxar crescimento, talvez seria alguém que tivesse esse lado domesticado para puxar. Beleza, perfil. Que mais? Habilidades, tem que ter cultura. E aí eu sempre trago competência técnica. O que a gente espera dessa pessoa? Qual é a bagagem dela, né? Qual a bagagem? Ou falam track record. Qual que é o histórico de corrida dessa pessoa? Ó, eu espero que tenha 10 anos já em gestão de empresas com 100 pessoas. Opa, legal. Que ela tenha MBA fora do Brasil ou dentro do Brasil, que tenha uma especialização, que tenha cursos de mediação, que tenha entendimento de gestão de pessoas. Mapeamos o perfil dessa pessoa. Agora, pergunta, tem alguém na equipe aqui interno que é próximo ou é igual isso? Algum dos filhos preenche esse requisito? Boa. Né? Eu sempre falo assim, ó, vamos ver família, vamos ver quem trabalha no negócio e quem está próximo. E aí a gente mapeia. Ó, eu gosto sempre de prevalecer a prata da casa, tá? Porque normalmente, se o filho tá fora, e aí eu ia chegar naquele ponto, em média leva 6 a 7 anos para preparar um bom sucessor. Por isso que quando os empresários estão com 50, 60 anos e vão começar a pensar nisso, às vezes não tem nem gás mais para mentorar o sucessor. Por isso, ter alguém dentro de casa é melhor. Mapeamos isso daqui, fizemos a tese do futuro sucessor, agora eu vou buscar. Se eu não achar alguém, vamos preparar essa pessoa. E aí, por isso que eu defendo o modelo do partnership ou o programa de sucessão aberto para toda empresa, porque daí você vai falar, estamos com uma vaga para o futuro sucessor. Quem quer ser? Pô, eu já criei um processo seletivo interno, né? E aí eu crio um programa de partnership, ou que essa pessoa pode, inclusive, ter cotas desse projeto, e aí eu vou buscar. Se eu não achar dentro, eu também busco daí profissionais que podem achar no mercado. Mas eu sempre defendo que é mais arriscado. Trazer alguém de fora, ele leva 1 a 2 anos só para pegar a cultura, né? Então, às vezes, 3, 4 anos pode estar a pessoa preparada. A média de mercado, de novo, é 6, 7 anos. Tá um cara pronto para tocar o negócio. Ou alguém que já tem uma cultura muito próxima. E aí, às vezes, tem famílias, mas né? Eu fico pensando aqui nisso que eu tô falando, falo, meu, tem uma coisa que é importante, é entender qual que é o drive, né? O drive é o direcionador. Qual que é o direcionador estratégico dessa empresa? E quando eu penso no drive estratégico, tudo isso aqui vale a pena para aquela pessoa que pensa em crescer, que pensa em crescimento. Porque no final do dia, ou tua empresa está crescendo ou ela está morrendo. Exatamente. Né? Então você só tem uma opção, pensar em crescer. E se você pensa em crescer, porque o teu drive é um drive de crescimento,
você vai chegar nessa complexidade, que não é tão complexo, na verdade. Né? Depois que você passa pelo processo, você vê que isso daí é simples. Né? Mas se você não tiver esse direcionador de, olha, tô olhando isso porque eu vou crescer, vou deixar um legado, quero deixar para minha família, para as próximas gerações da minha família, então eu começo a cuidar disso daí. Olha que legal, você me lembrou de um case que eu tô atendendo, que são 3 sócios que estão com 50 anos mais ou menos. Um CFO, cuida de finanças, o CEO, que é o vendedor, e um gestor de operações. Os 3 têm mais de 50 anos e eles me contrataram para achar esse profissional. E acharam na família, não é filho, nem nada, mas um sobrinho que tem esse perfil, cara. E aí, o que a gente fez? A gente ajudou a fazer esse processo de mapeamento do perfil comportamental, viu habilidades, viu que ele tinha mais de 10 anos de mercado e que talvez em 5 anos ele esteja preparado para isso. Basicamente foi conversar, fazer as reuniões, e aí vem a comunicação, né? É saber o que quer. O driver dessa empresa é crescimento para venda em 5 anos. Então eles encontraram alguém que está disposto a trabalhar os próximos 5 anos até ser um CEO, e depois da empresa ser vendida, não é só tchau, valeu, né, os fundadores. Talvez alguém tenha que ficar ali mais 3, 4, 5 anos executando o plano vendido, né? Porque eu estou vendendo, pondo dinheiro no bolso, normalmente 51% eu botei no bolso e os outros 49% eu vou receber cumprindo o projeto que eu fiz de futuro, que a comandância desenhou. As pessoas precisam entender que muitas vezes é assim, ó, se você quer gerar mais valor para o seu negócio numa possível venda, você não vende passado, você vende futuro. O que é vender passado? O cara pede teu balanço do último ano, e aí pelo balanço do último ano ele vai avaliar a tua empresa, vender o passado. Agora, quando você pega o balanço do último ano, mais a projeção futura, olhando o CAGR, né? Não sei nem como falar. CAGR. Que nada mais é do que o crescimento médio, né? O crescimento médio anual. Médio anual da empresa. Então você olha e fala, olha, o último ano eu fiz isso, meu crescimento médio é esse, então nos próximos 3 anos a gente vai crescer isso. E aí você precifica isso já no valor agora. Então você não vende só o passado, você vende o futuro. Só que se você vender o futuro, você tem que entregar isso, né? Então alguém tem que estar ali para entregar aquele resultado. Já vendeu, já pôs o dinheiro no bolso, mas precisa entregar o resultado. É a mágica. Só para falar do CAGR de novo, CAGR. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, tem fórmulas prontas para você fazer o cálculo do CAGR. Não faz agora, faz só depois que o episódio terminar. Isso. A pergunta é quem... Essa é a vantagem termo, né? do Spotify, Aline. Olha aí, Rogério. Essa é a vantagem do Spotify. Porque, por exemplo, se o cara estiver assistindo no YouTube, eu quero que assista no YouTube, tá? Esse ano a gente vai bater 500 mil inscritos no YouTube. Porque, assim, ó, se o cara estiver assistindo no YouTube e ele sair para fazer a pesquisa, o YouTube, o som vai embora, né? Ele para no celular. No celular, depende, sim. Se o YouTube Premium, não. Se você paga... A maioria das pessoas não tem YouTube Premium. A maioria não tem, né? E se ele tiver no Spotify, ele vai estar ouvindo e pode pesquisar agora o CAGR. Uma pesquisa rápida. Você tem YouTube Premium, Marcelo? Eu não tenho, porque aí se eu tiver também não. YouTube Premium... Estamos 50-50 Então, peraí, vamos resolver. Mesa. Sabia que dá pra subir o vídeo dessa aqui no Spotify, da gravação? Dá, só que a pessoa não consegue baixar o episódio. Daí fica pesado. ele tem alguns probleminhas, a gente já fez alguns testes. Entendi. Mas ele dá alguns probleminhas quando a gente bota a imagem no Spotify. A experiência ainda não tá boa. Vai chegar lá. Mas estamos evoluindo. Por enquanto a gente bota só áudio mesmo, porque daí a pessoa consegue baixar e ouvir bem com qualidade. Você sabe por que eu não tenho YouTube Premium? Por quê? Porque a gente faz anúncio. E eu tenho que ficar vendo os anúncios que eu recebo para me inspirar. É lógico, eu arquivo. A gente faz um arquivo de bons anúncios. A gente faz arquivos de bons anúncios. Que é quando a gente for fazer eu mando direto vídeo anúncio para a Aline. Ontem eu mandei um anúncio para a Aline. A gente tem um grupo no Instagram de toda a equipe de marketing, fica se mandando o tempo todo para ser mais rápido. Legal. A gente tem um grupo lá que fica os rap file, assim, e né? Aí, se eu tivesse o YouTube Premium, eu não ia ver esses anúncios. Interessante. Né? Então, pra mim... Eu não tenho porque eu não tenho mesmo, só assinei. Eu não tenho porque eu quero ver o anúncio dos outros. Eu não vou dizer que eu fui estratégica com isso, não. Vai lá. Vamos voltar Onde aqui. É que tava aqui? Deixa eu achar as minhas anotações aqui. Onde é que a gente tava? A gente tá falando do CAGR. É isso exatamente, que foi da pesquisa. O ponto é, quando vem uma empresa... Daí se eu decidir o caminho da venda, né? A pergunta é... Igual uma corrida de cavalo, vou usar esse exemplo que é muito comum nas startups. Eu não estou apostando no cavalo, eu estou apostando no jockey.
quem vai tocar esse negócio. E se o sucedido, vamos supor, né, vocês dois, ou esse trio aqui que tá preparando a empresa para ser vendida, não quer mais, nem hoje tocar o negócio, cara, eles não vão ter gás para ter daí um chefe, que é o fundo ou a empresa que comprou, adquiriu para tocar e cumprir o planejamento. Então eles falaram, cara, vamos trazer alguém novo, um cara de 30 anos, daqui a pouco ele vai estar com 35, uma boa experiência, e esse cara topou e falou, eu quero viver essa experiência, eu quero passar por todo o processo de organização para venda e realizar, então, o projeto pós-venda. E aí atrela-se normalmente um contrato que, ó, cara, então beleza, no primeiro ano você pode ter, sei lá, vou dar um exemplo, 0,25% da empresa, segundo ano que você ficar aqui você pode ter mais 0,25%, terceiro ano se a gente conseguir fazer a venda, eu te dou agora 1%, porque daí você cumpriu uma super meta, e se você tocar o plano nos próximos 5 anos, tu ganha mais 2% no final. Então a gente está falando aqui dele ficar com 3,5%, pouco vai interferir, vamos lá, 3,5%, né, do negócio ali para o bolso de 3 sócios, 1 e tantos por cento de cada um, para ter o cara que vai concretizar e executar o plano dele. Agora, olha como é valioso pensar em sucessão. Só que quem não faz esses cálculos, não pensa, ele olha o dia de amanhã e pensa o seguinte, eu sou, vou falar aqui, os líderes super-herói ou o fundador super-herói, que ele não pensa que ele pode adoecer. Amanhã o cara pode ter um problema de saúde. Ele não pensa muitas vezes que ele deveria estar preparando alguém para isso. Ou ele tem medo de perder patrimônio, mas na verdade porque ele não tem consciência ou informação que existem mecanismos. E já muitas empresas no Brasil, fora do Brasil, estão criando programas como esse. Só vai sair ganhando se pensar nisso. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm apego. Então tem pessoas que não pensam em vender, porque eu falei, ou vai falir, ou vai vender, ou vai suceder. Então vamos pensar legal. No cara que não quer vender porque ele tem apego, ele quer que aquela empresa fique na família por 10 gerações. Perfeito. Certo? Quando chega a hora de ele passar o bastão, ele pode passar o bastão para alguém da família, ou ele pode contratar um profissional no mercado para passar o bastão. Beleza? Vamos supor que ele contrate alguém. Como que fica a família? Porque a empresa está sendo tocada por alguém que foi passado o bastão, mas a empresa ainda é da família. Eu ainda tenho o interesse do acionista, né? E eu tenho um protocolo familiar. Como que é isso? Legal. Lembra que eu falei que no começo a conversa se trata no protocolo familiar? É as expectativas da família. O que eles esperam? Eles esperam isso ou tem alguém que quer se preparar para atuar dentro disso? E aí eles vão fazer o combinado deles do perfil. E aí a família vai ter as reuniões também de conselho ou de comitê familiar que vão verificar o trabalho desse negócio. Então, eu tendo um grupo em São Paulo, onde eu faço parte lá do conselho, onde eu ajudo, onde a gente definiu uma agenda anual, onde tem mensalmente reunião de conselho para tratar com os executivos e 2 vezes no ano para tratar com os familiares. Nesse momento, eles têm voz para dar direções, para exigir, conversar. Então, isso é muito legal. Então, a gente já começa a inserir, mesmo pessoas que não têm muito conhecimento do negócio. Porque o que acaba acontecendo, que eu acho que tem uma falha? Necessariamente, a família não precisa estar no negócio. Exatamente. Mas, sendo um negócio, né, por direito da família, a família não precisa estar no negócio, mas ela tem que entender qual o objetivo dela com aquele negócio, para poder cobrar. E uma das coisas que eu vi quando eu estava na faculdade, tinha um cara que estudava comigo de uma empresa muito grande, né? Não vou falar o nome da empresa, mas ele era herdeiro de uma empresa muito grande. Mas ele trabalhava na empresa, ele era um sucessor. E eu me lembro, isso em 1993, ele foi fazer um curso na Itália, não sei por que Itália naquela época, né? Mas que era para tratar de preparar o familiar, preparar o familiar ou para sucessão, ou para os interesses da família. Assim, não necessariamente precisava ser uma sucessão. No caso dele, ele era um sucessor. Acredito que hoje ele deve ser o presidente da empresa. Legal. Mas na época ele foi ter um treinamento, porque se ele não quisesse ficar na empresa, ele sabe defender os interesses dele naquela empresa, né? Não de uma maneira amadora, de uma maneira profissional. Legal que você falou isso. Por que Itália ou Espanha? Porque lá é o berço que mais tem empresas familiares. Fazendo sucessão. Um dos nossos conselheiros da equipe, ele também fez formação na maior escola, a principal escola que estuda isso, e de lá que a gente trouxe o nosso modelo, o nosso método de protocolo familiar. Porque existe o protocolo familiar, olha que interessante lá. Na Espanha, é igual ao acordo dos sócios. Você protocola ele
junto ao governo. No Brasil tem só contrato social, né? Lá não, o protocolo familiar ele tem a mesma importância, você registra, porque daí isso também até facilita em qualquer problema judicial. Tem empresas centenárias, né? Muitas passaram empresas. por 3, 4, Muitas às vezes 5 gerações. Exatamente. E aí isso que acaba gerando. E você falou outro tópico também, Marcelo, da questão que ele foi lá se preparar para ser profissional, né? Para organizar isso. E aí entra muito um ponto que é a origem da governança. Qual é a origem da governança, né? Então, em 1976, 2 pesquisadores, eles identificaram um comportamento padrão em empresas familiares conseguindo gerar a transição. O que é esse comportamento? Eles começaram em conversas de restaurante, de conhecimento, de bate-papo, ver que eles estavam criando estratégias parecidas com o que eu falei aqui, tá? Falar das pessoas, falar de recursos, falar de projeto futuro e dos combinados. E eles identificaram esse padrão e começaram a estudar no mundo, né, isso, e até que chegaram nos Estados Unidos e estudaram as 500 empresas mais valiosas e viram que elas estavam seguindo um método. Esse método orgânico, que virou a governança corporativa, foi justamente as boas práticas de governança. Qual que era o grande vilão que eles estavam tentando combater? O conflito de interesse. Quando tem uma geração que passou para outra geração, ou passou para um executivo ou alguém, e essa pessoa não pode se corromper e nem a família que ficou com o bem pode se corromper. O que é se corromper? Eu pender de um lado para o outro, eu ser injusto, né? A balança ficar desfavorável. Pedro, como assim na prática? Queria tirar vantagem, né? Queria tirar vantagem. É assim, ó, eu virei agora o CEO, o executivo, eu defino meu salário. Eu vou aumentar meu salário e reduzir os dividendos da família. Isso é conflito de interesse. Eu vou criar um programa de PLR maior agora que eu assumi e isso impacta a família. Ou a família dizer, não, a gente quer comprar uma casa de campo, um barco e por isso a gente não vai reinvestir esse ano no negócio. Isso são conflitos de interesse. Por isso surgiu as boas práticas de governança. As boas práticas evoluem de lá para cá. No Brasil chega em 1999 e hoje em 2023 nosso grande propósito de vida é democratizar essas boas práticas nas pequenas e médias empresas. Como? Dizendo para que as pessoas tenham conselheiros, mentores ou mediadores que venham proteger contra o conflito de interesse. Por isso que tem empresas que eu chego lá e tem um conselho de administração, daí eu vou ver só tem parente. Eu falo, cara, vai ter conflito de interesse. Tem que pôr alguém. Ou chega lá, tem os próprios executivos. A gente tem uma experiência com um cliente nosso que ele criou um conselho e aí era exatamente isso no conselho. Tinha um conselheiro nesse conselho que ele criou, aí tinha toda a família e tinha os executivos no conselho, né? Os executivos no conselho. Não funciona isso, não funcionou. E aí o que eles estão fazendo, né? Eles vão fazer o conselho familiar. Boa. Porque aí vai decidir as questões da família. Qual é o interesse da família em relação a essa empresa. Então eles vão fazer um conselho familiar, aí vão montar um conselho administrativo nessa empresa. Aí o chamado independente, não é isso? Independente, conselheiro independente. Administrativo. E o fundador dessa empresa, ele não é mais... Ele voltou agora no cargo de CEO, mas temporário, né? Tá. Ele vai ficar como presidente do conselho, vai colocar um executivo ali para tocar o negócio, e aí pronto, resolveu... Quer dizer, a ideia é resolver, né? Como não implantou ainda, não dá para falar para resolver. Mas quando eles fizeram, porque falar, vamos fazer um conselho, aí põe toda a família, põe o executivo e tá tocando a empresa. Isso não é conselho, né? Porque vai conflitar, dá conflito de agência. A gente tava falando, né? No fim é tudo, a tomada de decisão tá toda aqui, né? Você vê que ainda assim o presidente de conselho é o membro da família, né? Eu vejo de uma forma diferente, Pedro. É isso. E eu gosto de usar o exemplo, né, da BlackBerry, porque ele tem um caso muito importante, interessante e emblemático, que foi a decadência da BlackBerry. Ela não faliu, tá? Mas ela faturava 20 bilhões de dólares ano, quando o time de conselheiros chega para o presidente do conselho, que era o fundador e era o CTO, o alerta. Está surgindo um celular que vai competir com você que não tem botão. O cara falou, como assim? Se o forte é ter um monte de botões, né, o BlackBerry. E aí ele falou, não, isso aí não vai existir. E aí alguém levantou a mão na sala e falou assim, e tem mais isso, mais outro ponto. Além do celular, tá vindo um serviço de mensageria, que é o WhatsApp, que tá chegando, que vai detonar, porque é de graça.
E aí, vamos comprar esses caras? Não, tá louco, isso aí nunca vai dar certo. Desdenhou a Apple e os caras do WhatsApp. O que aconteceu? Teve uma votação e eu tive acesso a essa história porque eu tive aula com o presidente da BlackBerry do Brasil, que contou que ele estava no dia que tomaram a decisão errada de eles votaram, né, para eles inovarem o celular, porém, o fundador, presidente do conselho e CTO, ele tinha todo o peso de voto acima dos conselheiros. Olha que problema. Então não era um conselho de verdade. Esse caso foi tão emblemático que a partir daí... Isso daí manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exato. Então não mais é conselho. Mais ou menos o que aconteceu com Americanas. Exato. Não é conselho. Então a partir desse case que o mundo começou a falar assim, ó, a partir de hoje nunca mais dá para ter um conselho de administração que não seja peso 1. Se tem 5, o número ímpar, cada um vai ter um peso. O cara pode ter 99% da empresa. Se eu trouxe um conselheiro da administração, peso 1 para cada um, porque isso vai evitar a solidão do poder, né? E esse não era talvez um dominante domesticado, né? Porque ele bateu de frente com os especialistas e hoje, né? Quem põe aí no Google vai ver os números da BlackBerry, que está faturando 160 milhões de dólares. Então é uma decadência. Decadência. E olha só, tem um filme... sabia que ainda tinha BlackBerry? Ainda existe, mas... Eles mudaram. Mudou o segmento, sistema, banco de dados e tal, mas enfim, só mais uma curiosidade, olha como o conselho é importante, cara. Eles perderam a oportunidade de inovar milhares de vezes. Eles chegaram a ter quase 8 mil desenvolvedores tentando criar novos produtos, mas a cultura não permitia. O próprio aplicativo Zoom nasceu lá dentro e os caras mandaram embora de dentro porque falaram que não servia. Então, gente, a mentalidade do time de conselho ou do fundador tem que ser para frente. Se não for, nem governança resolve, né? Tem que ter um olhar para inovação. Tem que ter olhar. Tem que ter um... A gente fala aqui, né? A gente tem a mente aberta, a gente aceita as coisas, absorve, deita com a ideia no travesseiro. Não cria resistência. Não dá para ter resistência, cara. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar uma sugestão aqui pro comandante que está assistindo a gente, né? Tem algumas séries na TV que retrata isso de alguma maneira, né? Então, quando... Aquele do Uber, como que é o do Uber? Vou lembrar. Tem uma série do Uber, eu acho que é no Netflix ou na Amazon Prime? É na Amazon, esse do Uber. O do Uber é muito legal. Também. E o fundador do Uber, ele tinha um negócio do Golden Share. Então ele fazia um monte de besteira e ninguém conseguiu tirar ele. Super Pump, esse mesmo. Enfim, e aí no final o conselho conseguiu tirar ele porque ele deu uma escorregada. Ele escorregou e ele deu uma escorregada na cultura e aí isso comprometeu o futuro da empresa e tiraram ele, né? Tiraram ele não a parte das ações dele, né? Da atuação. Tiraram ele da atuação da empresa. Tem do WeWork também, que é o WeCrash. WeCrash, muito bom também. E o do Spotify também é legal. Mas o Spotify não tem muito um lance de governança. Mostra mais a gestão, execução, né? Isso. Tem a Gucci, né? O filme da Gucci também, que mostra a tragédia. Mostra os tombos, né? A sacanagem. Um sacaneia o outro, que sacaneia o outro, e no fim das contas a família Gucci ficou sem nada. Exato. Pepino, né? E a empresa existe, funciona. E alguém tá lucrando com isso. Bilionária, né? Exatamente. Tem muitos seriados, muitos filmes, muita coisa para estudar mesmo. O do Uber, como que é? Super Pump? Super Pump. Super Pump é muito legal. Eu acho que vale muito a pena assistir. Pegando o gancho de recomendações aí que vocês estão fazendo, tem recomendação de livros também que vão ajudar o comandante a abrir mais a mente sobre esses assuntos que a gente está falando? Tem inúmeros livros, assim. Vou trazer 2 aqui de específico, mas é o do John Davis, que é de geração em geração, que ele fala justamente desse método, de geração para geração, que ele fala desse método dos ciclos da vida das empresas familiares. Tá? Então esse é um que eu gosto demais, assim. E Shakya Adizes também, vocês sempre comentam, né? Ciclo de vida das organizações. Fala também. É o momento de você ter o start de mudar, de você conseguir entender. Então esses livros, eles realmente trazem muitos cases. Cada livro desse, basicamente, pelo menos de geração em geração, ele vai falar de momentos de vida das empresas e ele vai comentar cases para você entender. Então é bem, bem interessante. Vale muito a pena. Você falou de geração para geração. Aí eu lembrei, tem alguns ditados populares ou frases populares, né? Então tem uns que é assim. Tem uns que é assim, ó. Tempos difíceis criam homens fortes
criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Então esse é um ditado popular. Que é um paradoxo do caramba, né? Um baita Aí paradoxo. tem um outro que fala assim, né? Do 0 ao 0 em 3 gerações. Né? Aí o do 0 ao 0 em 3 gerações é pai rico, filho nobre, neto pobre. Então você que tem uma empresa, você tem que olhar para isso. O que vai acontecer nas próximas gerações? Você tem um drive de crescimento, monta tua empresa, vai dar tudo certo, você vai crescer, né? E aí? Depois essa empresa vai morrer, porque do 0 ao 0 em 3 gerações, a família vai acabar com isso. Então, se você não coloca isso na tua agenda, né? Porque a gente fala do Q2, né? As coisas que são importantes não são urgentes. Mas isso é importante. Muito importante. Porque o ser humano, ele tem prazo de validade, né? A empresa não precisa ter prazo de validade. Por isso que a gente tem empresas centenárias. Exatamente. Né? E se você não olhar para isso, porque isso é importante, mas você está vivo, não é urgente. Né? Mas aí você vai deixando. É importante, não é urgente, é importante, não é urgente, é importante, não é urgente, morreu, pronto. Estragou tudo. Marcelo, você lembrou de um livro que fala vários cases desse também, de capa amarela com letra vermelha, chamada Empresas Familiares. Seus conflitos clássicos e como lidar com eles. Cada capítulo é um conflito clássico de empresas que a gente comentou aqui e é histórias puras e você lê aquilo e você fala, cara, olha o erro, o perigo que eu tô passando. Eu vou anotar isso daí pro time de copy estudar, hein? Muito bom. Esse vai ser bom. Vale muito a pena. É impressionante o tipo de empresa que a gente encontra no Brasil que é familiar e que gere conflitos, né? Falar aqui, não dá pra falar o nome, mas um dos maiores bancos aí é uma empresa familiar e tem conflito pra caramba. Então. Você pegar na indústria, as grandes indústrias brasileiras de alta produção são empresas familiares e passam por conflitos. Exatamente. Legal. Deixa eu fazer agora uma pergunta aqui. Já que o Marcelo falou, quero dar um conselho pro comandante, tem que começar a falar de indicação de série, de filme, de livro. Agora eu vou te perguntar, Pedro, se você fosse deixar um comando pro empresário que tá ouvindo aqui esse episódio, qual que é o comando que você deixa? O comando que eu deixaria é não espere para amanhã fazer aquilo que você pode fazer hoje. Não espere estar preparado para dar o primeiro passo. Hoje mesmo, você pode pôr um Google, achar modelos de acordo de sócios e começar a redigir melhor cláusulas, por exemplo, de saída que a gente falou. Ou definir que a partir de hoje você vai ter uma reunião mensal com a sua equipe, com os seus sócios para falar das pessoas, de cultura, de recurso e de futuro. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Muito bom. Rogério, qual que é o teu comando? Meu comando é bem curtinho, comunicação. É muito importante. Totalmente importante. Pode acreditar, por experiência própria aqui, vivida entre a gente, sentar e conversar e colocar no papel, eu garanto para vocês, não dói. Agora, se deixar para falar na hora que já deu merda, vai doer. Marcelo, qual que é o teu comando? Eu anotei aqui, Aline. Então, conte para nós o que você anotou. O pai ou a mãe precisa de tempo para mentorar o sucessor, que pode ser filho ou não. Mas o fundador da empresa, que está tocando a empresa, precisa de tempo, 5 anos, pelo menos, para mentorar o sucessor. Né? Se você precisa de 5 anos, você não pode esperar chegar a hora da tua aposentadoria para você fazer isso. Né? Então, você já tem que começar a mentorar o teu sucessor o quanto antes. Boa. Perfeito. O meu comando, na verdade, ele vai ser mais uma ação aqui que eu coloquei. Porque eu acho que dá pra gente começar a pensar no futuro e usando o time também que a gente tem, né? Então eu quero fazer um teste. Vou aplicar aqui uma reunião que é proibido falar de tarefas. A reunião das ideias, a reunião do brainstorm, a reunião de qualquer coisa vale. Já tem a metodologia que o Leandrinho Já que o tem a Ladeira ensinou pra metodologia gente. no episódio que a gente fez com o Ladeira. Só não lembro exatamente qual que é o número do episódio, mas é uma que a gente falou sobre times criativos, né? Como a gente montar uma equipe criativa que vai gerar ideia e inovação dentro da empresa. Então esse foi um episódio muito legal. E eu quero aplicar isso. Esse episódio que a gente gravou com o Ladeirinha aí, ele bombou no Spotify. Deu muito compartilhado, um monte de gente assistiu. Episódio né? 173. Episódio 173. Ele arrebentou no Spotify, deu muita visualização. E muita visualização não, deu muito download, né? E eu acho que esse episódio aqui tem tudo para dar muito download. Mas para dar muito download, a gente precisa do comandante que tá ouvindo aí
encaminhar para os sócios, para os filhos, ou os filhos encaminhar para os pais, parentes, para os primos que trabalham junto, para os amigos, né? E aí, se todo mundo encaminha para todo mundo vai ter uma clareza, uma conscientização do problema, e aí quando você chegar na tua empresa vai ser mais fácil você lidar com esse assunto, porque todo mundo ouviu o podcast. E se vocês fizerem isso, ele vai dar muito compartilhado também. O que você acha disso, Aline? Além de dar muito compartilhado, dá uma nota 5 lá nas estrelinhas. Não, com certeza. Apoio e utilizar bastante o WhatsApp. Eu tenho certeza que você, empresário, participa de algum grupo, seja de empresários da região, empresários da cidade ou do mesmo segmento. Compartilha esse episódio lá dentro do Spotify. Coloca, não guarda esse conhecimento só para você. Coloca lá dentro também, que é bem importante para a gente criar essa rede de comandantes. Para que esses comandantes tenham comandância. Criem comandância dentro da empresa. É impressionante. Comandância corporativa. Perfeito. Gostei. Agora que demos nossos comandos, Pedro, deixa eu te pedir uma coisa. Como que os comandantes fazem para te achar? Se eles quiserem saber um pouquinho mais sobre o Pedro, sobre o que você faz, sobre até os teus conteúdos também que você gera, como que eles fazem para te achar? Legal, é só seguir no Instagram, Pedro Muschitz, Pedro M-U-S-C-H-I-T-Z. E seguir lá, a gente tem bastante vídeo, conteúdo, Reels, falando dos conflitos e desafios e benefícios também da governança corporativa. Massa, show de bola. Bom, agora eu quero agradecer, Pedro, por você ter aceitado o convite de falar aqui com a gente. Eu acho que esse é um assunto que, na verdade, ele dá mais episódios. Então, assim, inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto e sobre o que você quer saber, já comenta aqui, porque daí, quem sabe, a gente faz um outro episódio também sobre esse tópico. Eu ficarei mais umas 2 horas conversando. É bem possível, especialmente sobre histórias, né? A gente ainda nem falou tanto de histórias aqui desafiadoras. A gente foi bem prático nesse episódio. Pô, mas eu anotei o livro aqui, ó, o nome do livro aqui, só pra lembrar. Empresas familiares, conflitos clássicos. Sabe o que me deu vontade? Quase encerrando, né? Mas me deu vontade da gente fazer um método Kumbuka com a empresa toda desse livro. Eu não sei como é que é esse livro, mas pode ser uma coisa que dê muita clareza para os EAGênios sobre a realidade do empresário que a gente atende. Então, a gente sempre faz Kumbuka sobre coisas comportamentais ou visões que a gente quer trazer, mas por que não sobre histórias que se conectam com o empresário que a gente atende? Eu achei bem interessante, hein? Interessante. Fica no ar, fica a dica aí. Então é isso aí. Então é isso. Valeu. Obrigada, Pedro, mais uma vez. Valeu. Falou. Para você que chegou até o final desse episódio, comandante, nós preparamos um presente para você. E esse presente é um resumo em PDF, que ele tá aqui embaixo na descrição. Então, para você acessar ele, você vai acessar no link que a gente deixou aqui embaixo, vai deixar os seus dados e você vai poder baixar esse PDF para você utilizar na sua empresa. E tenho certeza que ele vai ajudar você bastante a relembrar os principais pontos, as partes que você mais gostou e aquelas partes que você vai aplicar como plano de ação. É isso, espero que você tenha gostado do presente.